Por que a gente adia começar ou voltar para o balé depois que a gente é adulta? Você já parou para pensar nisso? Por que é que você adia voltar ou começar a fazer balé agora que você é adulta? Por quê? Por que isso acontece? Porque, ó, se a gente parar para pensar, quando a gente é adolescente ou criança, a gente depende dos pais, né? Então, eu não tenho autoridade, eu não tenho autonomia para falar, eu vou começar a fazer balé lá com os meus 15 anos, né? A não ser quem tem relação muito tranquila com os pais ali, o que quer o pai faz e tudo mais. Mas fora isso, né? Eu, pelo menos na minha época, eu não tinha essa autonomia para falar, eu quero fazer tal coisa. Não, eu tinha que primeiro convencer minha mãe, para ela convencer o meu pai, para o meu pai liberar o dinheiro, sim, e tinha que esperar o momento certo de ter dinheiro para eu poder fazer o que eu quisesse. Sempre que as coisas eram ligadas ao lado do desenvolvimento ali, os meus pais, eles tinham uma tendência maior a aceitar. Balé não era para eles, não era desenvolvimento, então não tinha tendência nenhuma a aceitar. Então, se a gente parar para pensar hoje como adulto, a gente tem muito mais autonomia, porque a gente trabalha, tem nosso dinheiro, né? Não tem muito, ninguém tem dinheiro sobrando, mas quando a gente se organiza, né? Quando eu me organizo, faço as coisas caberem ali, eu consigo ter autonomia para escolher onde é que eu vou colocar as minhas economias. Então, teoricamente, deveria ser muito mais fácil a gente decidir hoje, como adultas, vou começar ou voltar a fazer balé, vou começar ou voltar a fazer academia, vou começar ou voltar a fazer um curso de inglês, enfim, qualquer coisa. Só que a gente adia. Por que a gente adia? Você já parou para pensar nisso? Primeira coisa, o que é adiar? Né? O que é adiar? Normalmente, adiar é aquela coisa que a gente fala, ah, não, depois eu faço. Ah, eu quero voltar para o balé, mas depois eu vejo isso. Depois eu volto, né? A gente usa o depois. E aí tem duas maneiras de usar o depois. Tem a maneira de usar o depois com uma data. Para mim, isso realmente é adiar, né? Então, por exemplo, eu quero voltar para o balé. Hoje é dia 21 de outubro, tá? E eu quero voltar para o balé. Só que, pensando cá com os meus botões, 21 de outubro, depois eu vou entrar de férias, eu vou viajar e tal. Então, se eu voltar para o balé agora, eu vou acabar pagando um mês de mensalidade. Adulto pensa isso. Vou pagar um mês de mensalidade e não vou usufruir. Então, é melhor eu deixar para voltar dia 10 de novembro, que é quando terminam minhas férias. É isso. Tá, então eu vou voltar para o balé, mas eu vou voltar depois, dia 10 de novembro. Isso é adiar. Eu tenho uma data. Não é agora, eu adio, mas eu coloco uma data. Sim? Para mim, isso tá tudo bem. Isso é planejamento, isso é estratégia, isso é criar ali uma rotina que seja mais tranquila para a gente lidar com a nova rotina que a gente está criando, né? Tá tudo bem. O problema é que normalmente não é o que a gente faz. É ou não é? Quantas pessoas aí colocaram a data que vai voltar para o balé? Ninguém coloca data. Por quê? A gente não quer se comprometer com a gente mesmo. Por que a gente não quer se comprometer com a gente mesmo? Muitas vezes, porque sempre que a gente se compromete, a gente falha. Isso é triste. E acontece, tá? Isso acontecia muito comigo. Nossa, eu não falhava com as pessoas. Eu marquei com a tia Ju, sei lá o que, eu tô lá para fazer. Agora, eu marquei comigo, sei lá o que, nossa, e outras coisas passavam na frente. E a gente, quando adulta, isso acontece demais. Principalmente quem é casada, quem tem filhos, quem trabalha. Então, o chefe sempre vai passar na nossa frente, o filho sempre vai passar na nossa frente, o marido sempre vai passar na nossa frente. Eu não estou aqui para falar que a gente tem que colocar a gente em primeiro lugar. Não estou aqui para falar isso, não, tá? Cada um vai ter que colocar a sua prioridade aí. Mas, dentro desse contexto, quando eu me coloco, não precisa ser em primeiro lugar, mas quando eu dou o mínimo de coisas que eu preciso para mim mesma, para eu estar bem, para eu estar em paz, para eu estar feliz, as minhas relações melhoram. Sim? Faz sentido isso para vocês? Quando eu tô sem tempo de tomar banho para lavar o cabelo,
É ou não é, mulherada? Então, não tem nem tempo de tomar banho para lavar o cabelo. Não tenho tempo de fazer depilação, não tenho tempo de fazer a unha, não tenho tempo de não sei o quê. Quando eu não tenho tempo de nada, a gente, mulher, a gente fica insuportável. É ou não é, Tia Ju? Você também fica, Tia Ju? Fica insuportável, porque a gente tem um instinto de cuidado muito grande e a gente vê que não tá cuidando da gente mesma. Aí a gente tenta, né, fingir que nada tá acontecendo, mas a gente começa, às vezes, muitas vezes, até ser grossa com as pessoas que a gente mais ama. Por quê? Porque a gente não tá se cuidando. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, tá bom? Eu preciso colocar os meus desejos, as minhas vontades acima da vontade dos meus filhos, eu não vou conseguir fazer isso, tá tudo bem. Você só precisa entender que você precisa equilibrar essa balança, porque senão vai dar ruim, tá? E o balé é um dos itens que tá nessa balança. Né? Quando eu paro para pensar nisso, o balé é um dos itens que está nessa balança. Por quê? Quando eu sei que eu não volto para o balé porque eu não tenho tempo, isso me pesa. Que raio de vida é essa que eu estou vivendo que eu não tenho nem tempo para fazer uma coisa que eu gosto?